a Fernanda Bornhausen e estou aqui para conversar com vocês sobre o método C do Farmácia da Mente, que eu criei juntamente com a minha sócia, a Ana Paula Bornhausen, em 2020. Eu tenho 60 anos, despertei para um estilo de vida mais saudável aos 50 anos. Na montanha-russa da vida, subindo e descendo, tentando manter esse estilo de vida mais saudável, que nunca é tarde para começar. Eu tive em 2018 um estresse agudo episódico que me levou à exaustão e também foi aí que eu decidi, como psicóloga especialista, né, agora em neurociência do comportamento, mas lá só psicóloga, empresária, empreendedora, que eu sou desde os 23 anos, que eu queria me curar desse estresse de uma maneira natural. E assim eu fiz, e dessa oportunidade, na montanha-russa da vida, nasceu o método C do Farmácia da Mente. O que é o C do Farmácia da Mente? Hoje é uma empresa, nós temos soluções de inovação, eu trabalho com inovação desde 2010, inovação na saúde para ajudar as pessoas a criarem e manterem hábitos saudáveis de uma maneira simples, fácil e que cabe na rotina de todo mundo. São várias experiências, nós temos um curso online, experiências de imersão de um dia, final de semana, imersão de 7 dias, e também os programas para as empresas. O método é um sonho exponencial meu, da Ana Paula, e hoje de milhares de pessoas aí pelo mundo inteiro, de ajudar as pessoas a retreinarem seus cérebros, né, para que a gente possa ter um estilo de vida mais saudável. Como? Ativando os nossos neurotransmissores de uma maneira natural. Serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina, que eu apelidei de cedo para fazer uma palestra há uns anos atrás, em 2020, e que hoje é um sinônimo de um estilo de vida mais saudável. Como a gente faz isso? Retreinando o nosso cérebro, e é sobre isso o nosso método. Com o que nós trabalhamos? Bem, é muito difícil ter que estudar neurociência, medicina do estilo de vida, essas ciências de ponta. A pessoa comum tem alguma dificuldade de conseguir compreender tudo isso e aplicar no seu dia a dia, e por isso nós estudamos tanto essas ciências e decidimos criar esse quebra-cabeça bem fácil, né, com um método, com ferramentas inovadoras para que qualquer pessoa possa aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia. O que nós trabalhamos como base de um estilo de vida saudável é a medicina do estilo de vida, que é uma especialidade médica nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Nova Zelândia, em outros países, e aqui no Brasil é um movimento liderado pelo Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Eu tenho estudado bastante, assim como a Ana Paula, que é pós-graduada em estilo de vida pelo Einstein, pelo Hospital Einstein, e eu também tenho vários cursos, né, inclusive na Escola de Medicina de Harvard e no Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida. Nós trabalhamos com 6 pilares que vocês estão vendo aqui na tela, mas que eu vou falar depois, que eu explicar melhor para vocês como é que a gente consegue mudar comportamentos e manter hábitos que a gente cria com a mudança desses comportamentos. Mas os pilares são alimentação saudável, atividade física, sono de qualidade, controle do estresse, relacionamentos saudáveis e controle de substâncias tóxicas. Como eu falei antes, né, todos nós estamos aqui na montanha-russa da vida. Nós precisamos ter cinto de segurança para subir e descer essa montanha-russa da vida. Se você está pensando, poxa, a Fernanda conseguiu criar hábitos saudáveis, mudar o estilo de vida dela com 50 anos, 56, hoje nos 60, estou há 4 anos e meio nesse estilo de vida mais saudável, seguindo a medicina de estilo de vida, sem radicalismo, né? Mas hoje eu tenho 60 anos com a saúde, né, o peso e também todos os bônus de um estilo de vida saudável que eu desejava, com menos inflamação, com estresse sob controle, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, se você pensou, a Fernanda consegue, mas eu não consigo, se toda vez que você pensou, desistiu, desceu aqui a montanha-russa da vida e culpou sua mente, eu vim aqui para te dizer que
Não culpe a sua mente, a culpa não está na nossa mente, a solução está em retreinar o nosso cérebro. E 100% das pessoas, ou a maioria, quase 100% das pessoas, é capaz de retreinar seu cérebro para criar hábitos saudáveis. Do que a gente está falando quando fala de cedo? Dos 4 neurotransmissores que regulam nosso humor, nosso sono, criação de hábitos, relações sexuais, ou seja, nossa vida aí 24/7. E o que são eles? São neurotransmissores, a conversa aqui entre os nossos neurônios libera substâncias, essa nossa neuroquímica mexe em todas essas áreas da nossa vida. Nós escolhemos 4 para abordar no nosso método. A serotonina, que é o antidepressivo natural, a endorfina, que é o analgésico natural, a dopamina, que é o hormônio da motivação, e a ocitocina, que é o hormônio do amor, da confiança e da empatia. Nós apelidamos aqui de hormônio, nós não, né? O senso popular, mas são neurotransmissores que atuam aqui no nosso cérebro. E como é que a gente faz para retreinar nosso cérebro? Cada vez que nós fazemos um comportamento, repetimos, criamos, começamos um novo comportamento, nós fazemos estradinhas no nosso cérebro. Elas podem ser estradas pequenas, quando você está começando um comportamento, e elas podem ser autoestradas quando você já tem aquele comportamento tornado hábito bem solidificado. Isso vale para um hábito bom, como um hábito ruim também, né? É o mesmo caminho, a gente tem estradinhas e autoestradas. Bem, eu vou falar um pouquinho de mim. Então, como é que eu abro e reabro e o que aconteceu com a minha cura natural? Eu estava sedentária quando tive o estresse agudo em 2018, precisava voltar para as atividades físicas e o que me foi recomendado pelos médicos? Faça alguma atividade física que você gosta muito, porque você vai reabrir caminhos neurais. Isso aconteceu com a dança comigo. A musculação era algo que eu tinha parado, que eu não tinha tanta consciência do quanto é necessário treinar nossos músculos e ter músculos fortes para o envelhecimento saudável, e, portanto, eu voltei para a musculação. Hoje eu tenho uma autoestrada para a musculação, um novo modelo mental, a dança eu danço quase todos os dias em casa, e o chocolate, que eu amo de paixão, eu substituí o chocolate cheio de açúcar e gordura por chocolate 70%. Portanto, eu tenho as minhas estradas e estradinhas aqui, eu tenho uma estradinha para esse chocolate cheio de açúcar e uma autoestrada para os 70%. Entendeu que eu estou falando sobre retreinar o cérebro? E também as estradas do nosso cérebro? Junto com isso, a gente trabalha com o conceito da farmácia da mente. Todos nós temos uma farmácia da nossa mente que produz todos os remédios que a gente precisa para viver com saúde. Isso quem fala é a cientista Candace Pert, que eu gosto muito, uma autora renomada, tem um livro muito bacana, Corpo, Mente e Espírito, tem vários livros, e ela prova isso, né? Ela é uma cientista muito renomada que trabalha com essa questão da neuroquímica. Já faleceu, já nos deixou. Bem, o que a gente precisa saber é que produzimos os remédios naturais que precisamos através dos nossos comportamentos. Então, comida de verdade é remédio, atividade física é remédio, sono de qualidade é remédio, meditação é remédio, autoamor é remédio, são os remédios naturais que nós precisamos. E como nós podemos produzir esses remédios? Aí entram os nossos neurotransmissores. Eu vou começar pela serotonina. Eu vou trazer aqui para vocês sempre um comportamento e um pilar da medicina do estilo de vida. Para ativar a serotonina de maneira natural, quando nós praticamos a gratidão, nós ativamos a serotonina de forma natural, podemos ajudar no controle do estresse e também das atividades físicas, porque provavelmente a gente vai estar trabalhando, né, ao ar livre, fazendo essa prática, às vezes, né, fazendo uma prática de atividades físicas junto com essa prática da gratidão. Desfrutar a natureza, no controle do estresse, num sono de qualidade, relembrar momentos especiais também ajuda no controle do estresse e ativa a serotonina. Meditar ajuda muito no controle do estresse, no sono de qualidade. Banho de sol, no controle do estresse e no sono. Receber uma massagem também no controle do estresse, nos relacionamentos saudáveis. Então, você vê que esses comportamentos simples ativam a serotonina, nosso antidepressivo natural, e ajudam o equilíbrio dos pilares da medicina do estilo de vida.
A endorfina da mesma forma. Então, rir com amigos, praticar hobbies, cantar, dançar, atividades físicas, né, ouvir músicas preferidas ajudam nesses pilares que estão aqui na tela. A dopamina é o hormônio da motivação. É muito falado que é o hormônio do prazer, mas é o hormônio da motivação. E sem a dopamina, nós não temos aquela motivação para manter os nossos comportamentos saudáveis. Então, nós precisamos da dopamina. Como que a gente consegue essa dopamina? Com sono de qualidade, com treinos resistidos lá, musculação, lembra? Definir metas de curto prazo, fazer um plano, aqui a gente indica nosso plano, né, o Canva cedo, atingir objetivos e celebrar pequenas conquistas. Nós, principalmente as mulheres, não celebramos as pequenas conquistas e tudo isso ativa a dopamina. Nós somos muito exigentes conosco mesmas, não é? A ocitocina, o hormônio do amor, empatia e confiança. Demonstrar afeto, voluntariado, falar a palavra amor, 10 abraços por dia, isso tudo aqui é uma receita do Dr. Pouzak, um neurocientista que foi meu professor na especialização de neurociência e que eu adoro. Ele tem muitas pesquisas sobre a ativação da ocitocina e o despertar, né, com essa nossa neuroquímica ativada de sentimentos de confiança e de empatia. Exercitar empatia, acariciar os animais de estimação é bem importante, a gente libera ocitocina, eles também, banho quente, presentear qualquer coisa, gente, hoje em dia até uma ligação pelo telefone, né, que ninguém mais usa, todo mundo usa mensagem, é um presente. Bem, como é que a gente ativa aí esses combos de neuroquímicos? Serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Uma das coisas que ativa todos ao mesmo tempo são as relações sexuais saudáveis. Também atividades físicas ao ar livre com amigos, né? Aqui a gente ativa também combinando relaxamento com meditação e prática de gratidão, caminhada ao ar livre, tudo isso nos ajuda a ter um equilíbrio entre as 4 dimensões da saúde, física, mental, social e espiritual. O estilo de vida que nós levamos, o estilo de vida saudável, é um conjunto de hábitos, costumes e comportamentos que favorecem ou desfavorecem a nossa saúde. Nós não podemos olhar a saúde de maneira isolada. Bem, e aqui vem então os pilares da medicina do estilo de vida. Importante vocês verem que a gente já conversou sobre os comportamentos e agora a gente está falando sobre o que a ciência nos diz sobre esses pilares. Eu vou falar um pouquinho das recomendações da medicina do estilo de vida e em seguida dar dicas para cada um dos pilares. Alimentação saudável. Descasque mais, desembale menos. Comer de 5 porções de frutas e verduras, né, somadas por dia e muita fibra. Atividade física, 2h30 por semana de atividade física aeróbica e 2 treinos resistidos por semana. Musculação, pilates, elástico, treino de força. Sono de qualidade, 7 a 8 horas por dia de sono de qualidade. Controle do estresse, técnicas para gerenciar o estresse. Atenção plena, meditação, respiração, massagem, dentre outras. Substâncias tóxicas, não existe consumo seguro de álcool, mas no máximo 1 drink por dia para mulheres e 2 para homens. Atenção aí a substâncias tóxicas como poluição, maquiagem, panelas e os relacionamentos saudáveis com você na vida pessoal e no trabalho. Tudo isso faz parte dos pilares da medicina do estilo de vida. Agora eu vou falar um pouquinho sobre eles e dar algumas dicas valiosas. 1 hora de controle do estresse por dia, daquelas técnicas que eu falei lá e que estão aqui no item 5, pode te ajudar até reverter doenças crônicas não transmissíveis. Mas se você está saudável, alguns minutos por dia de técnicas dos controles do estresse já vão ajudar muito na tua saúde. O estresse emocional crônico, ele encurta nossos telômetros, que são as pontas do DNA. E isso nos faz envelhecer mais rapidamente. Quando você come bem, dorme bem, se movimenta mais, está de bem com a vida, se estressa menos. O celular em excesso leva a menos atenção plena, menos viver aqui no presente com atenção e muito risco de vício. Meditação, atenção plena, alongamento suave, técnicas de respiração, imaginação dirigida, relaxamento profundo, tudo isso nos ajuda a gerenciar o estresse. O importante é entender, saber e ter um plano para isso.
Começa com as técnicas que você mais gosta e faça mais vezes. Todas elas ativam o cedo. Sono de qualidade. A qualidade do seu sono começa na hora que você acorda e não na hora que vai dormir. Isso as pessoas esquecem. Então, se acorde e vá se expor à luz natural. Pratique a atividade física que você goste, identifique as barreiras, como pode ser episódicas, filho pequeno, perimenopausa, menopausa. Eu cheguei na menopausa bem porque eu tinha mudado meu estilo de vida, mas nem todo mundo chega bem e muitas pessoas têm muitos sintomas por conta do estilo de vida que levam. Não normalize as barreiras. Se informe, procure ajuda e desenhe um plano de ação. Monitore o sono, identifique possíveis distúrbios e tenha um bom diagnóstico com um profissional de saúde. Isso aqui para o pilar do sono. Alimentação saudável, já falei, comida de verdade é remédio. Então, aumente a sua consciência sobre comer, seja cuidadoso. Você já ouviu falar do Mindful Eating? É comer com atenção naquilo que você está fazendo. Fibras são essenciais, frutas, verduras, grãos, tudo que é integral tem fibras. 25 a 30 gramas por dia mudam a sua saúde. O que você inclui na sua dieta é tão importante quanto o que você exclui. Cuidado aí com as dietas da moda. 80-20 é o que eu gosto. Equilíbrio, varie, se organize, mude seu modelo mental sobre alimentação. A perda de peso e a manutenção de peso, o vigor e uma saúde vibrante, elas são bônus da dieta que é recomendada pela medicina do estilo de vida com comida natural. Nos casos que mais desembale menos. Aprenda a ler os rótulos. Atividade física. Bem, as melhores coisas da vida fazem a gente suar, não é? Ponto principal, se você gostar do exercício, se ativar o cedo, você vai fazer. Então, faça coisas que você gosta, como a dança para mim, por exemplo. Caminhar ao ar livre. Eu não vou fazer aquilo que eu não gosto, eu posso até tentar, depois que eu já estiver acostumada com a atividade física. O exercício é remédio, as evidências científicas são muito robustas. E como o estresse diminui os telômeros, o exercício aumenta os seus telômeros e te faz envelhecer de maneira mais saudável. Deixa o nosso cérebro maior e mais inteligente, neurogênese e neuroplasticidade, você tem novas células e, ao mesmo tempo, faz aqueles caminhos neurais e pode ajudar muito na autocura e no não adoecimento com doenças cerebrais. Exercício pratique aeróbio, treino resistido, alongamento. Músculo é órgão endócrino e é essencial para a senescência. Sabe o que é uma senescência? Um envelhecimento saudável. Não quer dizer que você não vai envelhecer ou que eu não esteja envelhecendo aqui com 60 anos, mas em vez de eu estar doente, com doenças crônicas que são evitáveis e que sabemos isso pela ciência, eu estou envelhecendo na pele, no cabelo branco, naquilo que é do envelhecimento e não da doença. Relacionamentos saudáveis. Primeiro de tudo, eu comigo, você com você. Se a gente não tem um relacionamento saudável conosco, não teremos com os outros. Depois com o outro. Eu vejo você, ouço as pessoas com empatia, expresse o que você sente, e depois você com o mundo, ame a comunidade, ame seu planeta, enfim. Faça tudo o que tiver que fazer, mas se relacione primeiro com o amor com você, com auto-amor. A sua vida é influenciada por como você ama e é amado. O amor e a intimidade curam. A solidão e o isolamento são mortais. A necessidade de conexão é autêntica e tão fundamental para a nossa saúde e bem-estar como o ar, a água e o alimento. E o controle de substâncias tóxicas, já falei um pouquinho lá. Não existe dose segura de álcool. Isso não quer dizer que eu não ingira álcool, mas você tem que ter a consciência de que não há benefícios de ingestão de álcool, então modere. A questão das panelas, utensílios de cozinha, torne o invisível visível, poluição, agrotóxico, fique alerta. Não use remédios sem prescrição médica, obviamente tabagismo, drogas, cigarros eletrônicos, mas preste atenção também na maquiagem, no batom, na base, sombra, creme, tudo isso faz parte do controle de substâncias tóxicas. Eu vou falar esse aqui, é um estudo de Harvard com 100 mil pacientes durante 27 anos na Escola Pública de Saúde Pública de Harvard. Pessoas que adotaram 5 fatores de um estilo de vida saudável tiveram
82% de risco menor de doenças cardiovasculares, de morrer por doenças cardiovasculares, chance de 65 menor de morrer de câncer, 74 menor de morrer por todas as causas durante o acompanhamento de 27 anos, todas as causas. O que é isso? Uma dieta saudável, exercício regularmente, manter um peso saudável, não fumar e beber álcool com moderação. É muito difícil? Não, né? Se a gente mudar hábitos e criar novos comportamentos, tentar e criar novos hábitos, a gente consegue sim atuar nesses fatores, né? Então, fórmula, resumo da medicina do estilo de vida: coma bem, mexa-se mais, se estresse menos, durma mais e ame bem. Se você quer uma dica, quer uma bíblia da medicina do estilo de vida, leia o livro Reverta, do Dr. Jim Nones, e essa aqui é a fórmula que ele nos traz no final. E como nós fazemos isso com o método CEDO? Bem, nós criamos um Canva do CEDO Farmácia da Mente, em que as pessoas passam no método naqueles produtos e experiências que eu falei para vocês, inclusive no nosso curso online, que se você quiser conhecer, é só entrar no Instagram, @cedo com s, farmácia da mente, e conhecer. Tem um vídeo lá meu de 12 minutos, e você pode conhecer nosso curso online. Esse curso ensina a pessoa a passar pelo método e ajuda você a criar, né, hábitos saudáveis e manter esses hábitos saudáveis, retreinando seu cérebro, ativando aí serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina na farmácia da sua mente. Começa com os meus hábitos. Por quê? Se nós não listamos nossos hábitos, se nós não temos consciência dos nossos hábitos, dificilmente nós vamos colocar um novo comportamento na nossa vida que vai virar um hábito. Então, eu preciso listar meus hábitos, e eu convido vocês a listarem seus hábitos. Depois, sim, pensar no novo comportamento. Então, vamos supor que eu queira introduzir treinos resistidos na minha rotina, musculação. Mas eu não gosto de musculação, mas eu sei que para o envelhecimento saudável ela é boa. Então, eu vou pensar qual é a motivação. Por que eu, Fernanda, quis fazer musculação aos 50 anos? Porque eu entendi que eu chegaria aos 60, como eu cheguei hoje, muito melhor do que eu estava aos 50. Que quem não tem músculos fortes envelhece mal. Portanto, eu tive uma motivação dos 50 aos 60, chegar bem e com saúde autônoma, sem doenças crônicas, não normalizei essas doenças crônicas, e a musculação para mim foi um remédio. A minha motivação era chegar aos 60 anos como eu cheguei. Para continuar na musculação, chegar aos 70, aos 80, aos 90, aos 100, ter essa senescência com músculos fortes. Qual era a minha mentalidade sobre o comportamento de iniciar musculação? Eu detesto musculação, é o que eu pensava. Faço de nariz fechado. Nossa, eu tive que mudar esse modelo mental. Então, eu convido você a entender qual é a sua motivação sobre o comportamento, o seu modelo mental, e qual seria um novo modelo mental. Meu novo modelo mental sobre musculação era: se eu praticar musculação, eu vou ficar mais saudável, né? Daqui a 10 anos, ou 5 anos, lá, quando eu estava aos 50, eu vou estar muito melhor, inclusive vou estar muito melhor esteticamente, né? Vou me achar mais bonita, vou ter mais disposição, e foi isso que aconteceu. Então, aquela foi uma mudança de modelo mental daquela musculação de nariz fechado para uma Fernanda saudável com 60 anos. E aí sim, eu escolhi o comportamento, agora fatia esse comportamento. Não começa, porque quem faz tudo de uma vez não faz nada. Então, se você vai, eu vou fazer 3 vezes de musculação por semana. Ok, comece pequeno. Faça uma vez, faça de 15 minutos, passe para a segunda semana de 20 minutos, vá até chegar nas suas 3 vezes de 1 hora ou de 30 minutos. Porque seu cérebro vai se treinando e retreinando, ele vai liberando dopamina. E quanto mais dopamina você libera, mais motivação você tem. E o seu cérebro, ele é preguiçoso, ele odeia esperar. Se ele achar que você não consegue atingir o objetivo, ele vai te fazer desistir. Então, é melhor tentar 3 vezes de 10 minutos, depois de 15, 20, 30, depois de 8 semanas, você já está num movimento daquela estrada do seu cérebro, na qual a musculação já começa a te fazer bem. E aí, gostando, tendo esses neurotransmissores ativados, tem muito mais chance de você criar um hábito. Bem, ambiente e contexto, não faça nada difícil, faça fácil.
No caso da musculação, principalmente por causa da pandemia, eu aprendi a fazer com um educador físico, eu faço sozinha, eu gosto de ir na academia, mas nem sempre eu consigo no meio da minha rotina de trabalho, então eu deixo meus pesos do lado da mesa de trabalho. No nosso curso eu mostro isso, inclusive meu ambiente e meu contexto. Eu faço todo dia um pouquinho, ou pelo menos 4 vezes por semana, ou 5, um pouco para braços, um pouco para perna. Eu aprendi a fazer. E aí, o ambiente e o contexto facilitam a minha vida. Cada vez que você quiser fazer, criar um novo hábito, você lembra de fazer todos esses passos. Não pula etapas. Daqui a pouco você já tornou hábitos ao Canva cedo. Então, também não tente fazer mexidas nos pilares todos ao mesmo tempo. Tente fazer um de cada vez. Escolha um pilar da medicina do estilo de vida, veja qual o comportamento, bote no Canva cedo, faça, experimente algumas semanas. Ah, não gostei desse comportamento, troca por outro, mas tenha sempre consciência, tá bom? Esse é um pequeno resumo aqui de como aplicar a ferramenta do nosso método e o método. E aqui algumas dicas, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui com a organização do Eu Despertei para vocês terem com vocês. Então, seja gentil consigo. Faça objetivos que você tenha capacidade de alcançar. Lembre daqueles comportamentos e ative os nossos neurotransmissores e os hormônios diariamente. Tente sempre fazer algo que você já fez e já gostou. É mais fácil. A cada semana acompanhe a sua evolução, reveja os objetivos e celebre cada pequena conquista que ativa a dopamina. Bem, eu convido vocês a conhecerem o nosso Instagram voluntário Cedo Farmácia da Mente, né, que tem quase 15 mil pessoas nessa comunidade linda. Damos dicas diárias de como ativar o cedo para vocês e queremos muito ter vocês por lá. Se vocês quiserem saber mais sobre o nosso trabalho, sobre o método, sobre os nossos produtos e sobre a minha história, visite o nosso site aqui cedo.farmácia da mente, nos siga no Instagram. E muito obrigada, espero que eu tenha conseguido despertar um pouquinho de vontade e motivação de dopamina para você começar ou então continuar a ter um estilo de vida saudável. Muito obrigada e até a próxima!